por aquilo que o Senhor tem feito, mas por aquilo que Tu és sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Aleluias. Paz do Senhor, amada igreja. O Senhor está entre nós. O Espírito do Senhor está neste lugar. E eu quero orar. Fecha o teu olho. Abra o teu coração. Peça para que o Senhor fale ao teu coração. Eu vou já ministrar a palavra. Que o Espírito de Deus possa falar agora e não haja impedimento para o agir do Espírito de Deus no nosso meio. Pai querido, nós estamos na presença daquele que vive e reina para sempre. Senhor Deus, só estamos aqui porque o Senhor nos comprou com o precioso sangue do Teu Filho. O Senhor nos resgatou das trevas para a Sua maravilhosa luz. Pai, eu quero Te pedir, coloca os Teus anjos acampados aqui ao nosso redor, ó Pai. Pai querido, toda afronta do inimigo agora caia por terra em nome do Senhor Jesus. O inimigo não tenha ocasião no nosso meio, mas o Teu Espírito tenha liberdade a tratar desde as crianças até os mais velhos. E tratando com as nossas vidas, possamos dizer mais uma vez, o Senhor visitou o Seu povo, Pai. Tu sabes, Senhor Deus, que eu sou apenas um vaso de barro. E eu quero Te pedir, Senhor Deus, o Teu Espírito fale através de mim agora, Pai amado. Não seja eu a falar, mas o Teu Espírito, e em nome de Jesus haja libertação, haja salvação, haja cura, haja manifestação do Teu Espírito Santo, Pai amado. Nós vivemos dias difíceis, Senhor Deus, mas confiamos num Deus que continua sendo bom, que continua com as rédeas do universo em Suas mãos. As rédeas da história estão nas Tuas mãos, ó Pai. Então toma conta de nós aqui nesta noite, Pai amado. Cada lar representado seja invadido, Pai amado, pelo Teu Espírito Santo, Pai amado. Como aqueles que estavam reunidos, Senhor Deus, no cenáculo. Reunidos, Senhor Deus, com portas fechadas, com medo. Não sabiam o que iam fazer. Mas de repente veio como um som de um vento veemente e encheu aquele lugar. Pai amado, e quando encheu aquele lugar, começaram a falar em novas línguas. Pai amado, e o Senhor encheu a todos com o Teu Espírito Santo. O mesmo Deus que operou no passado é o Deus que opera hoje, Senhor. Então fala aos nossos corações, eu Te peço nesta noite, no nome santo de Jesus Cristo, para a glória do Senhor. Amém e amém. Graças a Deus, irmãos, podem se assentar por um instante. Acompanhe a palavra do Senhor, a leitura da palavra do Senhor, lá no livro de Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. Hoje nós vamos ministrar esse texto aqui. E eis que no mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E ia falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. E ele lhe disse: que palavras são essas? Que caminhando trocais entre vós? Por que estáis tristes? Respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu peregrino em Jerusalém? E não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem a respeito de Jesus o Nazareno, que foi varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e nossos príncipes entregaram a condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já o terceiro dia, desde que aconteceu estas coisas. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim
como as mulheres haviam dito, porém a ele não ouviram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e pelos profetas, explicava-lhe o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegando à aldeia para onde iam, ele fez como que ia mais a longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. E abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11, e os que estavam com ele, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente, o Senhor já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhe acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Até aqui. Amém, meus amados? Meus queridos, o tema dessa pregação hoje é: do que vocês estão falando? Essa passagem é muito conhecida, eu amo essa passagem, amo este louvor que acabou de cantar, amo. Para aqueles que não estão assim, entendendo onde é o contexto dessa passagem, é um domingo. A palavra diz assim: e naquele mesmo dia, se você olhar no primeiro versículo do capítulo 24, e diz assim: no primeiro dia da semana, que é o domingo, aqueles dois discípulos de Jesus, eles estão deixando Jerusalém. Tudo o que tinha acontecido, meus irmãos, a crucificação, a via crucis, tudo o que tinha acontecido, o sofrimento, o tempo que o sol ficou escuro, a palavra de Deus, escureceu-se o sol. Tudo o que aconteceu na sexta-feira, aquela coisa absurda, o Filho de Deus morto, pendurado no madeiro. Depois é tirado, José de Arimateia leva ele a um sepulcro onde ninguém tinha sido enterrado. No domingo pela manhã, as mulheres tiveram um encontro com os anjos, e os anjos até perguntaram assim: por que vocês estão procurando aquele que vive entre os mortos? E acontecendo tudo isso, mesmo assim, esses dois discípulos quiseram ir embora. O evangelista Lucas, meus irmãos, que também é o escritor do livro de Atos, ele era muito amigo de Paulo. Ele era médico. Paulo, lá na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, ele fala assim: só Lucas está comigo. É a última carta de Paulo. O apóstolo Paulo ia ser morto. Ele ia ser decapitado. Porém, Lucas estava do lado dele. Meus queridos, e é o único dos evangelistas que relata minuciosamente o que ocorreu a caminho de Emaús. A conversa entre esses dois, meus irmãos, depois de uma tragédia, para eles uma grande tragédia, era de lamento, era de tristeza, era de dor, porque o nosso rei foi morto, o nosso rei foi crucificado, e agora o que nós vamos fazer? Já tinha sido, meus irmãos, provavelmente depois do meio-dia do domingo, porque eles vão chegar quase que à noite na aldeia de Emaús. Se você calcular, mais ou menos umas 2 horas para andar 10 quilômetros, 10 a 11 quilômetros, e era mais ou menos a distância que tinha. Depois de eles ouvirem tantas coisas, eles falaram assim: vamos embora para Emaús, vamos fugir. Não tem mais nada para nós em Jerusalém. Vamos embora. A dor era muito grande, meus irmãos, e eles não tinham mais esperança. Sabe, meus irmãos,
Você conhece alguém que não tem esperança? Você conhece alguém que nós estamos vivendo dias tão difíceis nesses dias atuais que nós estamos vivendo? Que muitos estão perdendo a esperança porque perdeu um ente querido, porque perdeu o trabalho, porque perdeu. Aqueles homens tinham perdido a única esperança deles. A palavra de Deus relata lá em Atos capítulo 27, quando Paulo está sendo levado como prisioneiro a Roma para ser julgado. Ele passa por um naufrágio, meus irmãos, e a palavra de Deus diz lá em Atos capítulo 27, versículo 20. E não aparecendo, havia muitos dias nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvar. A pessoa, quando está sem esperança, meus irmãos, ele está à beira da morte. Este era um quadro, meus irmãos, que não tinha mais esperança no caminho de Emaús. Como fazer? Jesus chega junto deles, vai ouvindo a conversa, ele está se intrometendo. Não, ele está amando. Ele está sendo intrometido? Não, ele está amando. Ele começa, meus irmãos, a conversar com ele e fala assim: do que vocês estão falando? O que está acontecendo? Por que vocês estão tristes? Qual o motivo que vocês estão assim cabisbaixos e indo embora? Sabe, meus irmãos, quando eu perguntei para você, você conhece alguém que está sem esperança? Pastor, eu estou cheio de esperança, mas meu parente não está com esperança mais. Chegue-se a Ele, como Jesus chegou. Eu tenho um amigo que não tem mais esperança de nada. Chegue-se a Ele. O que Jesus fez a esses moços? Ele começou a falar da palavra de Deus. Em Colossenses, que foi lido aqui hoje, capítulo 1, diz assim: Cristo em vós é esperança da glória. É uma esperança que ultrapassa a morte, que vai ligar e conectar você ao céu. Dá um glória aí, meu irmão. Você está entendendo? Os discípulos a caminho de Emaús esqueceram que foi o próprio Jesus que disse a eles: ao terceiro dia eu vou ressuscitar. As perguntas que faziam entre eles não tinham sentido, não tinha resposta. Não podia ter acontecido isso, não podiam crucificar Jesus, não podiam. Só que, meus irmãos, Jesus diz assim em Marcos capítulo 16: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Jesus faz isso como primeira pessoa, depois da ressurreição. Ele vai atrás daqueles discípulos para falar dele, do Evangelho dele, do que os profetas falaram, do que Moisés falavam. Jesus se aproxima deles, meus irmãos, e começou a caminhar com eles. É interessante, meus irmãos, como é importante nós estarmos juntos. Nós estamos vivendo agora está um pouquinho mais, vamos dizer assim, relaxado. O isolamento social. Quando nós ficamos muito tempo sem ver um ente querido, um amigo. Hoje está o Naldo, a Lana aqui, a Jennifer, né, todo mundo aqui, que alegria revê-los. Infelizmente nós nos encontramos no falecimento da nossa irmã Flávia, que é irmã da Lana, né? Mas é emocionante rever as pessoas. Porque quando nós ficamos distantes, parece que nós estamos sozinhos. Às vezes quando nós estamos numa roda de conversa, sentado, conversando, falando de algo, falando da palavra, às vezes tomando um café,
Como é gostoso estarmos juntos. E como é importante estarmos juntos, meus irmãos. Já foi citado aqui, onde tiver 2 ou 3, o Senhor está presente. E aqui se cumpre isso. Haviam apenas 2. Mas aquele cansaço que eles estavam, aquela dor que eles estavam sentindo, eles não puderam perceber que o Senhor estava com eles. A dor muitas vezes nos impede de ver a Jesus. Lembra da história de Jó? A palavra de Deus diz que ele era o homem mais rico de todo o Oriente. Tem Oriente e Ocidente, metade da terra é Ocidente, outra metade é Oriente. Ele era o mais rico. Ele perdeu os filhos, as filhas, perderam os camelos, as jumentas, as ovelhas, perdeu todos os animais, perdeu a saúde. Ele pega um caco, um pedaço de telha e começa a coçar a sua ferida. Mas, meus irmãos, mesmo nessa situação, em momento algum ele perdeu a sua fé. Ele continuou crendo em Deus. Põe para mim aí, Letícia, por favor, Jó capítulo 19, versículo 25 e 26. Olha o que a palavra do Senhor nos diz, Jó, capítulo 19 e 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Quem está falando é Jó. Depois de perder tudo, de estar coçando, as feridas aparecendo, e ele fala isto, porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, versículo 26, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei o meu Deus, ainda que eu tenha carne viva, que eu não tenha mais, assim, pele alguma, eu sei que eu verei o meu Deus. Quando nós confiamos em Deus, como Jó de repente confiou, meus irmãos, nós veremos a glória de Deus de uma forma excelente sobre nós. A dor, meus irmãos, muitas vezes nos afasta, parece que, de Deus. A tristeza, mas eu estou orando e está acontecendo isso comigo, está acontecendo aquilo, olha o que aconteceu com a minha família, olha o que aconteceu com o meu carro, olha o que aconteceu com o meu filho, com a minha mãe. Parece que às vezes a gente fala assim, não. Quando nós olhamos para esse tipo de problema, esse tipo de dificuldade, meus irmãos, nós não percebemos que o Senhor está conosco. Sabe quando a palavra de Deus fala que Jesus começa a caminhar? Meus irmãos, que coisa gloriosa. Jesus caminhando conosco, mas as pessoas não estão vendo. Você passa por uma luta, alguma dificuldade, as pessoas perguntam assim, onde está o teu Deus? Ué, você vai na igreja, o que está acontecendo com você? Porque você começou a ir na igreja, olha o que está acontecendo com você, onde está o teu Deus? Você pode falar, como diz o salmista no Salmo 115, o meu Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Ele tem o governo, meus irmãos. Ele não foi Deus, ele não começou a ser Deus na nossa geração. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. Como bem sabemos, o Senhor Jesus e até mesmo o próprio Pai, Ele gosta de se relacionar conosco, perguntando. Quando no paraíso Adão peca, ele chega lá e fala assim, Adão, onde você está? Você acha que Deus não sabia onde Adão estava? Caim, onde está o seu irmão? Ele matou Abel, onde está o seu irmão? E você, Moisés, o que você tem na sua mão? Pergunta ao paralítico, quer ficar são? Ou pergunta ao cego, o que queres que te faça? Fala para Saulo, por que você está me perseguindo? Jesus pergunta, como ele começou perguntando aqui, o que vocês estão conversando? O que vocês estão falando? Às vezes a gente pergunta assim, mas por que Deus fala conosco através de perguntas? Nós temos aí professoras aqui no nosso meio, graças a Deus. É um dos melhores métodos pedagógicos, meus irmãos. É você fazer uma pergunta.
Quando o Senhor está fazendo a pergunta, não é porque Ele não sabe a resposta, é que Ele está querendo nos ensinar. Jesus continua caminhando com eles, caminhando com eles, caminhando com eles. Ele está pertinho. Mas se não perceber a presença do Senhor, se não olharmos e vermos que o Senhor está do nosso lado, a sua presença, meus irmãos, não será percebida e nós não perceberemos que o Rei da Glória está do nosso lado e a nossa caminhada certamente será de derrotas. No versículo 18, Cleopas, ele fala assim: és tu peregrino aqui? Os pais da igreja, meus irmãos, falam que Cleopas era um daqueles 70 que o Senhor Jesus deu autoridade, lá em Lucas capítulo 10. Ele fala assim no versículo 21, nós esperávamos. Eles tinham perdido a esperança. 3 dias depois da morte do Senhor Jesus, eles tinham perdido a esperança. Diante dos acontecimentos, diante da crucificação. Alguém pode perguntar, mas aonde está Deus? Era plano de Deus Jesus chegar à cruz. Mas também era plano de Deus ressuscitá-lo naquele dia. Digo a você nessa noite, não perca a tua fé, a tua esperança. Em nome de Jesus. Põe para mim aí, Letícia, por favor, Lucas 24, 22 a 24. Olha o que diz assim, ó. É verdade também que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. Ou seja, meus irmãos, eles tinham ouvido o testemunho das mulheres que Jesus tinha ressuscitado. Eles tinham ouvido o testemunho de Pedro, que foi lá ao sepulcro, de João, que foi ao sepulcro, mas eles não creram. Meus amados, quantas vezes, meus irmãos, a circunstância está mostrando o agir do Senhor e nós não cremos. O túmulo já estava vazio, havia o testemunho das mulheres, havia o testemunho dos anjos até, que falou assim, porque vocês procuram o que está morto entre os vivos, procuram o vivo entre os mortos. Eles não creram. Vivemos dias, meus irmãos, que as pessoas não acreditam mais em nada. Acreditam sim em tantas coisas ruins, mas não na palavra. A palavra de Deus diz assim, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Meu irmão, os corações parecem que estão ficando empedrados. Parece que o amor não existe mais, parece que a palavra de Deus não virou mais verdade. Meus irmãos, aquele domingo foi o maior dia da história da humanidade, porque a morte foi vencida. Jesus Cristo ressuscitou. Meus irmãos, Ele estava com eles. Jesus estava do lado deles, mas eles não estavam com Jesus. Ei, meu amado, Cristo, Ele é relacional. Ele quer ter um relacionamento com você. Ele não quer ficar do seu lado sem falar com você, ou sem você ver agir dele na sua vida. Você precisa ver a mão do Senhor estendida sobre a tua casa, sobre a tua família, a cobertura que o Senhor tem sobre a tua vida. Ele é um Deus, meus irmãos, que não mudou em nada. Não há sombra de variação. O Deus que prometeu no Gênesis é o Deus que promete no Apocalipse e até os dias atuais. Oh Deus, Tu és maravilhoso, meu amado. Jesus começa a fazer uma conversa. E Ele não falou de outra coisa, a não ser da palavra. Embora Jesus lhes mostrasse como a Escritura apontam para Ele, a sua vitória sobre a morte, eles não compreenderam. Mas não por causa da falta de luz, mas por causa da falta de visão. Há pessoas que não têm visão espiritual. Olha, atente para isso, meus irmãos. Quando os nossos olhos não são iluminados pela palavra de Deus,
para entendermos a centralidade de Cristo nas Escrituras e na história, caminhamos pela vida entristecidos, achando que a morte é mais forte do que a vida, que o mal é mais forte do que o bem. Os nossos olhos precisam ser iluminados, porque a palavra de Deus diz assim: lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Meu amado, as pessoas estão se afastando da palavra de Deus, estão mudando a palavra de Deus, querem fazer de tudo para anular a palavra do Senhor, mas meu amado, ela continua sendo verdadeira. Daqui a 50 anos, Jesus Cristo continuará sendo Deus. Quando, meus irmãos, passarmos daqui 200 anos, o Senhor continuará reinando em glória, aleluias. O versículo 27 diz que ele começou, meus irmãos, por Moisés, todos os profetas, e explicava-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. Jesus começou a falar de Moisés. Olha, Moisés escreveu o Pentateuco. Em Gênesis, ele é a semente da mulher. Em Êxodo, o Cordeiro Pascal. Em Levítico, o sumo sacerdote. Em Números, a rocha eterna. Em Deuteronômio, ele é o grande profeta de Deus. Ele começa a falar, meus irmãos. Jesus fala então sobre os profetas. O profeta messiânico Isaías o chama de profeta sofredor. Jeremias o chama de a nossa justiça. Ezequiel chama ele o pregador mal recebido. Daniel chama ele o rei eterno. E daí tem todos os profetas menores. E Jesus começa a falar nesse período de 2 horas que eu estou calculando aqui, nesse caminho de 10 quilômetros. Meu amado, ele começa a expor a palavra de Deus. Ele começa a falar da palavra do Senhor. Salmo 119, 130, põe aí para mim, Letícia, por favor. Salmo 119, 130. Guarda isso aí, se não está marcado na tua Bíblia, marca isso daí. Diz assim, olha: a exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Se eles continuassem conversando entre si, falando das dores, das tristezas, das angústias, eles caminhariam em trevas. Mas quando é exposta a palavra, algo começa a mudar dentro deles. Às vezes nós queremos só falar de lamentos, de lutas, de enfermidades, disso, daquilo. Fale de Cristo, fale de Jesus, anuncie o reino de Deus é chegado a vós, aleluia. A exposição da palavra de Deus traz luz aos corações, faz arder, meu irmão. Certamente eles haviam experimentado esse arder do coração. Mas quando ouve a palavra de Deus ministrada por Jesus, voltam a sentir algo extraordinário. Meus irmãos, já passei por muitas lutas e dificuldades. Eu creio que todos nós podemos contar histórias. Se você sentar com pastores, tem história, não tem, pastor Adir? Tem, pastor. Falar com os presbíteros aí, tem história. Às vezes de lutas, às vezes de dificuldades. Mas parece que daí começamos a engrandecer tantas as lutas, tantas as enfermidades, tudo aqui. Não. Fale de Cristo. Fale de Cristo. Anuncia Cristo. Quando chegaram à aldeia de Emaús, eles fazem um convite a Jesus: fica conosco. Depois desse tempo de tristeza, de dor, ouviram uma palavra que deu ânimo. Ele falou assim: entra aqui com a gente, não vai embora não. Nós não estamos reconhecendo, para eles Jesus era um estranho. Mas, meus irmãos, há quanto tempo eles estavam caminhando com Jesus? Tem muita gente que parece que caminha com Jesus, mas parece que Jesus ainda é um estranho. Fala para Jesus ficar com você hoje. Fala para Jesus entrar na sua casa. Meus irmãos, versículo 30 diz assim: sentado à mesa, ele pega o pão, dá graças e partiu e deu para eles. Então seus olhos foram abertos.
Como eu disse já, como é bom sentar com amigos, onde podemos conversar, falar das maravilhas do Senhor. Mas um detalhe, meus irmãos, que me chamou a atenção, é que quando Cristo, Ele pega o pão para dar graças, Ele tem que mostrar necessariamente as suas mãos. E não há uma mão igual à mão de Jesus. A mão que está perfurada por amor a mim e a tua vida. Uma mão, meus irmãos, que está furada. Até hoje ela está furada. Mas aqueles discípulos viram a mão dele. Então o Senhor desapareceu. E diziam entre eles: porventura não ardia o teu coração? O nosso coração não começou a arder quando ele começou a falar da palavra. Meus irmãos, pode ser que hoje o teu coração está tão esfriado, tão frio, tão duro, mas eu quero falar para você: não seja o pastor Marcelo, porque eu não tenho poder algum, mas há um poder no nome de Jesus, e o nome dele sobre a tua vida. Aqueça o teu coração, coloque a tua vida de pé em nome de Jesus, e te traga esperança em nome de Jesus Cristo. Porque a hora que começa a arder o coração deles, sabe o que eles fazem? Tem andado 10 quilômetros. O quê? Vamos voltar para Jerusalém. Vamos voltar para Jerusalém. Vamos voltar, mas está de noite, não tinha luz elétrica, não tinha nada disso, não tinha carro, eles estavam caminhando, meus irmãos estavam cansados da caminhada, mas aquilo o impulsionou a voltarem, a chegarem para os discípulos, e eles falam assim: Jesus já ressuscitou, ele apareceu a Simão. Daí eles contam como começou a arder o coração, ele estava juntinho da gente, a gente não percebeu. Meus amados, nós estamos vivendo dias tão difíceis, meus irmãos, mas Jesus está pertinho de nós. Tem que arder o nosso coração quando ele fala. O Espírito de Deus está falando à igreja, meu irmão. Eles voltam correndo para Jerusalém. A ressurreição de Jesus abriu os olhos, aqueceu o coração e apressou os pés deles e abriram os seus lábios. Quero fazer algumas perguntas a você hoje. Qual o impacto da ressurreição de Jesus Cristo na sua vida? Não precisa me responder. Como você tem caminhado pela vida, cabisbaixo ou correndo, voltando para Jerusalém? Nós estamos caminho de Jerusalém, meu irmão. Nós estamos a caminho de Jerusalém. Você tem falado com Jesus, não o pendurado na parede, o ressurreto. Você tem falado de Jesus para alguém? O Senhor nos encontra nas angústias da nossa caminhada. Quando você pensa que não tem mais saída, perdeu a esperança, Ele vai falar contigo. O Senhor nos encontra através da exposição da sua palavra. O Senhor nos encontra quando estamos partindo o pão. Ele abre os nossos olhos, nossa mente, nosso coração e os nossos lábios. Você pode ter se distanciado de Jerusalém, da igreja, da comunhão com os irmãos. Foi isso que eles fizeram, esses dois discípulos. Mas hoje Jesus veio atrás de você para te trazer de volta. A apostasia está muito grande, meus irmãos. O cumprimento da palavra de Deus, nós temos visto dia após dia. Mas aqueles aos quais o Senhor tem uma obra, certamente ouvindo a palavra do Senhor, o coração vai arder novamente. Volte para a igreja, ainda dá tempo.
Não perca a tua fé, não perca a esperança e não perca o amor. Do que vocês têm falado? Conversamos sobre diversos assuntos, precisamos sempre falar do Senhor Jesus. E precisamos falar com o Senhor Jesus. Amém, igreja? Curva a tua cabeça. Fecha o teu olho. Eu quero hoje perguntar para você, meu irmão, minha irmã que está aqui conosco, que não teve um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, mas hoje deseja, ouvindo a palavra, o teu coração começou a arder e você quer se render aos pés de Jesus. Ou se você de repente estava distante e hoje quer voltar. Ou ainda, se você está caminhando sem esperança, eu quero convidar você a vir aqui à frente. Quero orar por você. Eu quero abençoar a tua vida, para que você tenha esperança no teu coração. Ah, pastor, estou passando por tantas coisas. Parece que Deus se esqueceu de mim. Onde está o seu Deus? Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Se há alguém, venha rapidamente aqui à frente. Bendito é o nome do Senhor. Venha, hoje é dia de concerto. Hoje é dia que o Senhor está falando conosco, meus irmãos. Essa semana, quando eu preparava a palavra do Senhor, o Senhor encheu tão fortemente o meu coração, que o meu desejo era de sair falando para todo mundo. Jesus, Ele ressuscitou. E Ele não perdeu o controle das nossas vidas. Igreja, fica de pé na presença do Senhor. Levanta a tua destra, eu quero abençoar esses amados que estão aqui à frente, Pai. Eu não conheço o que está dentro do coração dos teus filhos, Deus. Mas hoje o Senhor faça arder o coração deles, Senhor Deus, ó Pai amado, da mesma forma que aqueles discípulos lá tiveram o coração ardendo depois da ministração da tua palavra. É o meu Espírito que está falando, Senhor Deus. Não sou eu, mas o teu Espírito fala através de mim, Pai. E eu quero te pedir em nome de Jesus, hoje faz um concerto e eles voltem para o teu reino, voltem para a tua casa, Senhor Deus, com o coração ardendo, Pai querido. Deus, aonde não havia mais esperança, o Senhor dê esperança, Pai amado. Se a ferida ainda está aberta, Senhor Deus, a exposição da Tua palavra, Senhor Deus, vai nos dar entendimento. E a palavra é uma água que sara, que cura, Pai amado. Sara hoje, Senhor Deus, os corações, ó Pai. Eles saiam daqui hoje renovados, fortalecidos, abençoados e salvos em Cristo Jesus, aleluia. Pai, eu ministro a tua bênção, Senhor Deus, sobre os teus filhos. Haja paz dentro das vossas casas, dentro dos vossos corações, em nome de Jesus, ó Pai. Toda causa, Senhor Deus, de dor, hoje seja cessada, em nome de Jesus Cristo. A graça do Senhor seja abundante sobre as vossas vidas. Deus os abençoe com toda sorte de bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Igreja, você pode aplaudir ao Senhor. Deus os abençoe. Deus os abençoe. Deus os abençoe em nome de Jesus. Pode voltar para os seus lugares. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar o Senhor em nome de Jesus com mais um cântico.